Boa noite, irmãos. Metade da semana, né? Boa noite. Graça e paz, irmãos. Vamos ficar em pé e vamos ler na Bíblia, em Isaías capítulo 40, e vamos ler os últimos 3 versículos desse capítulo. É o versículo 29, 30 e 31. Estamos no mês da juventude, né? Juventude, divino tesouro. É uma bênção, né? É bênção servir a Deus na juventude. É bênção servir a Deus nessa idade. É bênção se cansar na obra de Deus e dar a Deus o vigor das nossas forças ao serviço dEle. Isaías capítulo 40, versículo 29, a palavra do Senhor diz assim: Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Há outras versões que diz: mas os que esperam no Senhor terão novas forças. Levantarão asas como as águias, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Muito obrigado, Senhor, essa noite, por estarmos aqui nesse templo, nesse santuário, para juntos louvarmos o Teu nome e ouvir a Tua voz. Que Teu Espírito Santo possa nos ensinar, através da Tua palavra, os princípios contidos nela, e que saiamos daqui com mais um aprendizado na vida para pôr em prática a Tua palavra que hoje o Senhor vai falar aos nossos corações. Que o Senhor possa trazer consolo, que o Senhor possa trazer doutrina, que o Senhor possa trazer ensino da Tua palavra para nos fortalecer através dela. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então, estamos falando, né, da juventude. Como eu disse no princípio, juventude é um tesouro divino. A juventude é caracterizada pela força, né? Os jovens, eles têm força. Parece que não se cansam nunca. Meus filhos, eu tenho que às vezes falar forte para eles irem dormir, como se não terminasse as forças deles. E é isso que caracteriza a juventude. E é lamentável, hoje em dia, muita juventude dedicando o seu vigor, perdendo o vigor da juventude para as drogas, perdendo o vigor da juventude para para as coisas erradas da vida, né, para o pecado, podendo servir a Deus, né, na juventude, de uma forma agradável a Deus, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E agradecemos a Deus, né, como igreja, pela vida daqueles jovens que têm escolhido, né, deixar a vida mundana e servir a Deus e dedicar o seu conhecimento, sua força, os seus talentos ao serviço do Senhor. Isso não é em vão, isso tem um propósito maravilhoso, isso tem um final glorioso no final dos dias. Então, eu não me arrependo, o dia 29 desse mês eu vou fazer 40 anos, eu digo, já vou ser coroa. Só 40 anos. Eu não me arrependo de ter conhecido Deus, já estou andando aí quase nos 30 e pouco, que eu já sirvo a Deus. Comecei a servir a Deus a partir dos 9 anos, eu lembro, e mesmo na contramão, porque na minha casa ninguém servia a Deus, e Deus me chamou, e eu atendi esse chamado, fui ao encontro dessa voz que me chamou, e não me arrependo nenhum minuto de ter atendido esse chamado, servir a Deus, passei parte da minha infância, da minha adolescência, pré-adolescência, adolescente, juventude, e agora já a idade madura, né, no caminho do Senhor,
me cansei subindo morros para pregar a Deus nesses cantos, lá no meu país, para trabalhar na área indígena. Me cansei na área indígena, me cansei. Quando eu digo me cansei, dediquei essa força nesse momento da minha vida para servir a Deus. E eu sou grato a Deus porque Ele me sustenta até hoje. E os anos que faltam. Então, juventude, adolescente, não é em vão vocês dedicarem essa força para o serviço de Deus. Esse texto, irmãos, é uma reflexão, né, para começar aqui, a propósito que estamos no mês da juventude. Mas esse é um texto aqui muito profundo, um texto que contém muita doutrina, que contém muito entendimento da parte do Senhor. E o texto abre, no versículo 1, nós entendemos: os jovens se fatigam e se cansam, fraquejam em qualquer momento e caem, mas os que esperam no Senhor terão novas forças. O texto, o capítulo 40, ele abre com um anúncio do profeta Isaías, falando: consolai, consolai o meu povo. Deus, através do profeta, está dizendo para o povo, trazendo uma boa notícia. No meio de um caos, o povo estava acabando de sair de uma catividade. Nós sabemos que a nação de Israel foi levada cativa várias vezes por causa do pecado, não foi à toa, foi por causa do pecado que a nação de Israel foi levada cativa muitas vezes. E nesses cativeiros, a nação sofria. As mulheres eram violentadas, os homens eram mortos, crianças eram mortas, era tremendo. E Israel tinha a promessa da parte do Senhor de voltar a louvar a Deus no próprio Israel, no templo do Senhor. Então, a notícia que o profeta traz para a nação, para o povo, é dizendo: veja o que diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é o fim do tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Ou seja, o tempo da catividade estava acabando, e nessa catividade muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam a fé, muitas pessoas deixaram de acreditar no Deus de Israel, porque não é fácil louvar a Deus desde a catividade. E nós lembramos um texto lá nos Salmos, se a memória não falha, é o Salmo 137, quando eles levados cativos, e eram conhecidos, né, como Israel era conhecido como a nação que cantava e alegre, e o texto do Salmo diz: e aqueles que nos levaram cativos nos diziam: cante-nos alguns desses cânticos de Sião. E o salmista diz: mas como cantaremos cântico do Senhor em terra estranha? Então eles não estavam de férias, eles não estavam lá passando os dias lá em Cancún, entendeu? Eles estavam passando verdadeiros momentos difíceis. Mulheres eram violentadas, a família era descomposta, era separado, porque uma das coisas que fazia era separar o núcleo familiar. Então era uma dor tão grande. Por isso, quando o profeta traz esta notícia de que já chegou o momento de que os pecados foram castigados na nação de Israel, e que viria um momento, né, de bonança, um momento onde o povo iria de novo se reunir no templo, que falar do templo na Bíblia não é nem que nesse tempo como nós temos o templo como o lugar onde Deus está e se louva a Deus. E se eu não louvar a Deus nesse templo, eu louvo a Deus lá. E se eu estiver lá por João Pessoa, eu louvo a Deus lá em João Pessoa. Porque eu posso entrar em qualquer templo, né? Essa é a noção ocidental de templo. Mas a noção oriental do templo era que o templo era o lugar que Deus tinha escolhido para fazer habitar ali o seu nome. Então era importante para o povo de Israel louvar a Deus no templo de Jerusalém. Era símbolo de força, símbolo da presença de Deus. E se lembrarmos também lá no relato de Daniel, ele abria as janelas em direção ao templo e orava, porque era a promessa de quando o templo foi erigido, foi levantado,
as pessoas, de onde quer que elas estivessem, olhar em direção ao templo e louvar a Deus. Então era símbolo de força, símbolo da restituição, símbolo da presença de Deus. Então o profeta está trazendo uma notícia excelente. O fim da catividade chegou, os pecados já foram castigados e é o tempo que Deus está falando para que se cumpra as promessas. Então, nesses momentos de muita dificuldade, onde as pessoas que perderam os seus entes queridos, onde alguma núcleo familiar foi destruído, era importante Deus trazer uma palavra desta, que lembrasse da promessa que Ele diz que de qualquer lugar que os israelitas estivessem, Ele iria trazê-los para louvar a Deus no templo. Então essa notícia era significativa, porque muitos tinham perdido a fé. Então ele dá e disse, já chegou o tempo de Deus. O versículo 5 diz assim, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse. Mas a partir do versículo 6 em diante, e a partir do versículo 12, o profeta vê a necessidade de descrever a magnitude do nosso Deus, para que o povo entendesse da onde vinha a promessa da restituição. O profeta achou necessário, né, e Deus, né, porque realmente é a palavra de Deus na boca do profeta, descrever quem era esse Deus, para que não dissesse alguém, sim, mas nós estamos aqui na escravidão, aí você diz que a gente vai se reunir lá no templo, mas como? Isso, eu não estou vendo isso acontecer. Aí o profeta descreve quem é Deus, quem é que está dando essa ordem, quem é que está dizendo, já chegou o momento da restituição. Então o versículo 12, ele começa uma descrição maravilhosa do Deus de Israel e do nosso Deus. E diz assim, quem na concha da sua mão mediu as águas, irmão, a concha da mão. Você já fez isso? Pegou? Né? Tomou a medida dos seus apalmos. Vê, ele fez assim. Veja a grandiosidade do nosso Deus. Com a palma da mão, ele mediu os seus assim. Esse é o nosso Deus. Quem recolheu a terça parte de um efa de pó da terra, pesou os montes em Romana. Romana, não sei, eu acho que é a mesma coisa que lá, é um peso, né, que é onde se pesava a carne, essas coisas, então é um peso. Quem pesou os montes em Romana e os outeiros em balança com toda essa precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Será que o Espírito do Senhor foi a algum lugar a receber aulas para se formar e para manifestar essa sabedoria toda? Então o profeta está perguntando, quem? Ou quem foi o conselheiro? Quem o ensinou? Com quem ele tomou conselho? Para que ele entendesse essa compreensão. Quem instruiu na vereda do juízo e quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? É evidente que a resposta aí é ninguém, porque Deus é Deus. Então ele está descrevendo esse Deus, né, que diz mais na frente que as nações todas são como nada. Versículo 17, todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. E nada é nada, diante de um Deus tão poderoso como esse. Então, essa descrição de Deus, ela vem à tona por quê? Para que o povo tivesse noção de quem era que estava dizendo que o tempo da catividade já tinha acabado. Então, para que o povo tivesse esperança, para que aqueles que estavam desesperançados, desesperançosos, não sei como é a palavra aí, desesperançosos, que já não tinha esperança, que esse povo soubesse que havia um Deus desse tamanho, dessa magnitude, dessa grandiosidade, dizendo que já o tempo havia chegado para Deus restituir. Isso para nós é muito grande, porque nós estamos nesta vida. É claro que o que nós passamos não se compara com isso, com a catividade, com esse tipo de coisas. Mas também nós passamos por momentos muito difíceis, momentos complicados na vida.
Passamos por situações onde podemos perder a fé, como seres humanos. Mas quando isso acontece, leia esse Deus aqui, que o profeta descrevia, para que você já não tenha mais dúvida de quem foi que chamou você e eu. Que mesmo na catividade, que mesmo no exílio, que mesmo longe da sua terra, que mesmo longe dos seus pais, que mesmo numa situação difícil, que mesmo às vezes sem uma coisa para colocar no prato, Deus é que está prometendo. E se Ele promete, o tempo de Deus chegou e Ele vai cumprir. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que estava dizendo que o tempo já havia acabado. Mas o que acontece? Para quem estava falando estas palavras? Para aqueles que tinham esperado no Senhor. Porque a promessa não é para todo mundo, mas para aqueles que ouviram a promessa e esperaram no Senhor. Veja que o texto está dizendo: mas os que esperam no Senhor terão novas forças. Eles necessitavam novas forças, irmão. Não havia mais força para louvar na catividade. O fôlego, o alento tinha que vir de Deus necessariamente. Então ele diz: vão ter novas forças os que esperam no Senhor. Não é uma coisa assim como muitos falam. Eu já ouvi falar muito essa expressão, não sei se vocês, o de repente de Deus. Deus não é de repente nada, irmão. Os que esperam no Senhor terão nova força. Os que esperam, o que Deus já tem planejado. Quem recebeu esta promessa? Houve pessoas que não conseguiram enxergar com seus próprios olhos a libertação de Deus da catividade, porque morreram no deserto, porque ficaram prostrados, porque se prostraram ante o mundo, porque perderam a fé. E não conseguiram ver essa promessa cumprida. Então, quem é que vai ter novas forças? Aquele que esperou no Senhor. Então Deus está dizendo em poucas palavras: eu sei que vocês estão arrasados por tudo o que passou. Eu sei que vocês perderam familiares. Eu sei que vocês estão passando momentos difíceis e não tem mais força. Mas como vocês esperaram no Senhor, eu vou renovar suas forças do nada. Vocês não têm força, mas eu consigo multiplicar essa força do nada e dar algum resultado ao ponto de que vocês possam se remontar como as águias. É isso que está dizendo o Senhor. Para que creiamos nele, para que saibamos que Ele nos guia, que Ele nos levanta do pó. Não importa o que estejamos passando, Ele nos levanta do pó e faz que possamos remontar como a águia. Por que a águia? Porque a águia tem um sistema de renovação constante, como a nossa fé. Porque nós achamos que as misericórdias de Deus são novas a cada manhã, porque nossa memória é curta. Por isso o salmista, ele exorta a sua alma e diz: alma minha, abençoa o Senhor e não esqueças de nenhum dos seus benefícios. Você precisa se policiar. Quando a sua alma esteja muito se queixando das coisas, você precisa falar para a sua alma, como o salmista falava: alma minha, abençoa o Senhor e não esqueças de nenhum dos seus benefícios. Porque nós esquecemos. Ontem estávamos alegres, dando glórias a Deus por alguma coisa, mas hoje já estamos perdendo a fé. Já hoje estamos dizendo: Senhor, onde que você está? Né? Somos assim. Quando isso acontece, leia aqui a natureza desse Deus e fale forte para a sua alma: alma minha, abençoa ao Senhor e não esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então, a águia é trazida à tona porque ela tem esse sistema de renovação constante. Dessas misericórdias que Deus renova cada manhã, é constante. As misericórdias de Deus novas cada manhã é como vestir uma roupa nova todos os dias, irmãos. Quem gosta de roupa nova? Não daquela agrupação, não. Roupa nova mesmo. É como vestir uma roupa nova todos os dias. Assim as misericórdias de Deus se renovam cada manhã para nós. Então a águia tem
um poema muito lindo por aí, que só chega a ser poema de lindo, mas não tem nada de verdade nisso. Na verdade, tem uma águia chamada águia real. E a águia, ela tem uma glândula que ela fica perto das asas, como se fosse a pele da gente, sistema tegumentário. E ela produz a renovação das suas asas constantemente. O relato da águia diz que a águia, quando tem 40 anos, sobe para um monte, vai e quebra o bico dela contra a rocha. Isso é muito bonito, meus irmãos, mas isso não é verdade. Mas a águia que a Bíblia fala aqui é que ela se renova constantemente. O que espera no Senhor, Deus renova as suas forças constantemente, como a águia. A águia não pode se dar o luxo de passar 40 dias sem comer, porque morreria de inanição. Isso é anticientífico. Mas a águia, constantemente, ela está afiando o bico dela. Ela está afiando a sua visão. A águia, constantemente, ela está dando um polimento nas suas asas, porque essa glândula faz com que as asas da águia se renovem. Por isso que o texto traz a águia como uma referência da renovação constante, da qual vem se falando esse mês todo. Renovar a mente constantemente pela renovação. Transformar a mente pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Então, esse negócio de que a águia sobe lá e tira o bico dela, isso não existe. Isso é uma... Mas o que nós vemos aqui é que ele compara aqueles que esperam no Senhor, que nem a força dos jovens, né? Nem a força da juventude, que é uma realidade, tarde ou cedo ele pode cair, ele pode se cansar. A diferença dos que esperam no Senhor, irmãos, os que esperam no Senhor terão novas forças, porque Deus nunca deixou um justo desamparado, nem sua descendência que mendigue pão. Então Deus, quem espera nele, não é envergonhado. Esperemos no Senhor, mas não esperemos somente por promessas dessa vida, por coisas materiais que também vêm inclusas no pacote das bênçãos de Deus, mas esperemos nas promessas. Ele disse que viria. E embora no nosso entendimento ele esteja demorando, no nosso entendimento ele virá. Porque ele prometeu. Esperemos nele. Jovem, espere no Senhor para se casar nos caminhos de Deus. Jovem, espere no Senhor para não ter relações sexuais apresuradas e ter fracassos, coisas que podem frustrar a tua vida. Nós esperemos no Senhor nas palavras que ele disse que ele faria. O que ele disse que ele faria, ele cumpre. Porque os que esperam no Senhor têm novas forças. E essas forças só podem vir dele. Os que esperam no Senhor terão novas forças. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Isso é, quem escutou isso aqui, quem viveu isso, os que voltaram da catividade, vieram renovados, sabendo que a promessa que Deus deu um dia, que iria se cumprir, se cumpriu neles. Por isso, o Salmo 137 diz: quando o Senhor fizer voltar os cativos de Sião, seremos como os que sonham. 126, né? Seremos como os que sonham. Então nossa boca se encherá de risos e nossa língua de louvores. Era um sonho de Deus, irmãos. Irmãos, ele disse que viria. Sonhe com isso, porque ele vai vir. Esse não é daquele sonho que você já sonhou que tinha um monte de dinheiro e quando se levantou, só fica a sensação: poxa, era mentira. Não tem nada não. As promessas de Deus são ele sim e amém. Ela se cumpre. Por isso você pode sonhar, sabendo que o dia do despertar, o dia da ressurreição, todas as promessas estarão cumpridas nele. E o que ele prometeu, ele não cumpre. Ele o cumpre. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe a todos.
que possamos esperar no Senhor, que possamos dedicar as nossas forças a renovar constantemente as nossas vidas através do entendimento da palavra do Senhor, que haja uma renovação constante do nosso entendimento, que haja uma renovação constante da nossa mente através da palavra do Senhor, porque se você espera no Senhor, se você não cede às pressões deste mundo, você vai receber recompensa. Só quem esperou em Deus ouviu estas promessas. O restante ficou prostrado no deserto. O restante não alcançou a ver as promessas de Deus, porque duvidaram, porque se prostraram, porque viram um problema muito grande, porque viram a catividade como um monstro incapaz de ser vencido por Deus. Mas Deus cumpriu a sua promessa e trouxe o povo de volta para louvar no templo, aquele templo glorioso de Jerusalém, que representava para eles a própria presença de Deus. Hoje nós não temos um templo físico assim, como ícone, mas temos o Espírito Santo dentro de nós. E temos esse santuário também que o Senhor nos deu, para nos reunirmos e louvarmos ao Senhor junto e em comunhão. Senhor nosso Deus e Pai, muitíssimo obrigado pela Tua palavra, muitíssimo obrigado pela Tua presença, por esta palavra que nós possamos esperar no Senhor. Que não haja pressão no mundo que nos faça nos ajoelhar diante da dúvida, diante do desespero, diante da falta de fé. Que possamos ser pacientes e esperar e ver o livramento do Senhor acontecer em nossas vidas. Abençoa a tua igreja, abençoa a liderança dos jovens, pastor Vinícius, a equipe de trabalho dele, o Rogério, Natália, Bia, Marquinhos, meninos, abençoa eles, Senhor, que eles continuem fazendo esse trabalho para a glória do teu nome. Abençoa esse mês que continue trazendo para nós bons entendimentos da Tua palavra, boas reflexões. Senhor, que o Senhor possa trazer um mês de agosto marcante em nossas vidas, Senhor, para a glória do Teu nome. Também abençoa a liderança, Senhor, o pastor Austênio, o pastor principal, os outros pastores, os outros ministérios. Enfim, Senhor, nos abençoa a todos. E se algum dos que estamos aqui essa noite, talvez esteja sentindo falta dessa força, talvez esteja sentindo que a sua fé está fraquejando, que a sua fé está diminuindo, ou que está a ponto de perder a fé. Que o Senhor possa aparecer e que o Senhor possa se revelar como o Deus que mede o mundo com a palma da mão e que toma o mundo na concha da mão e que em nossas mãos nós estamos seguros. Que o Senhor possa se revelar a cada um de nós dessa forma como foi revelado aqui em Isaías, para a glória do Teu nome. Muito obrigado por tudo. Eu te agradeço, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite a todos, irmãos. Que tenhamos uma excelente semana. Que Deus abençoe a todos.